Olá, bem-vindos a mais um vídeo. E o enquadramento hoje tá diferente, tô explorando novas coisas e também por causa da tag que eu trouxe, né, que esse vídeo é uma tag, a tag chamada Você Tem Esse Livro. Essa tag eu vi esses dias no canal da Paula Alexandra e a Beatriz Peludeto, que parece que trouxe aqui pro Brasil, que ela traduziu e adaptou algumas perguntas. Então eu anotei todas as 20 perguntinhas aqui e eu acho que uma maneira interessante de vocês conhecerem um pouco a minha estante, os meus livros, porque por mais que eu tenha feito um bookshelf tour, que eu vou deixar aqui nos cards para quem se interessar, nele eu mostrei tudo muito superficialmente, né? Porque são prateleiras e tem vários livros e aqui vai dar pra gente ver um pouquinho mais sobre alguns desses livros e talvez assim vocês vão conhecer um pouco mais ainda do meu estilo literário e enfim. E uma coisa que nesse vídeo eu vou mostrar só os livros que eu tenho a versão física, porque eu tenho alguns no Kindle, mas aí ia complicar demais e é melhor fazer isso só com a versão de livros físicos. E eu vou deixar também as perguntas na descrição, caso vocês queiram fazer. Vamos começar. A primeira pergunta é: você tem um livro infantil? E vou pegar o que eu acho que se enquadra. Tem um livro que eu acho que se enquadra na categoria infantil, que é Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho. Eu tenho essa edição aqui da Zahar, né, que é a edição de bolso de luxo. É muito bonita. As ilustrações também do John Tenniel, que eu acho que é o ilustrador original, se eu não estou enganada. E eu acho que dos livros que eu tenho aqui no meu quarto, esse é o mais infantil de todos. Eu acho que eu até temos aqui em casa, lá embaixo, alguns outros livros da minha infância, que são aqueles livrinhos mais fininhos, com poucas páginas, ilustrações maiores, com uma ilustração grande, umas frases, mas eu acho que são poucos que sobraram. Mas eu acho que o primeiro livro que eu li, eu pedi pra minha mãe guardar. E eu acho que a gente também tem a versão do Pequeno Príncipe, aquela pop-up. Mas não estão aqui no meu quarto, então eu estou falando praticamente das minhas prateleiras. A segunda pergunta é: você tem um livro que você não entendeu? Olha, é complicado, porque assim, não entendeu. Eu não entendi algumas coisas, não entendi nada. Eu não me lembro exatamente de um livro que eu não entendi. Talvez eu finja que eu entenda mesmo não entendendo, mas eu não tenho lembranças disso. Mas tem livros que, pelo tipo de narrativa, são livros que me deixaram um pouco confusa enquanto eu estava lendo, mas não quer dizer que eu não entendi nada, sabe? Talvez eu entendi errado, mas eu entendi alguma coisa. Eu vou pegar, peraí. Então, para essa segunda pergunta, eu trouxe 2 livros. O primeiro deles é A Menina Submersa, porque eu acho que ele é um livro meio confuso. Mas eu acho que eu entendi algumas coisas, entendeu? Eu acho que eu entendi. Mas a forma como é narrado, a questão da protagonista e da cabeça dela, como é que funciona, eu acho que deixa a gente meio sem entender algumas coisas às vezes. E a protagonista desse livro, ela falando, a mãe dela era maluca, a avó dela era maluca, então será que eu sou maluca também? Então acho que esse tipo de coisa contribui pra deixar a gente meio confusa no livro. Um outro livro que não é que eu não entendi, mas assim, é aquele livro que dá um trabalhinho um pouco pra ler, é Onde Cantam os Pássaros, porque a narrativa dele não é linear de uma maneira assim, que os capítulos começam numa época, depois o outro vai noutra época, depois, sabe, eles ficam alternando muito, não é? Mas é basicamente assim, ele não é numa ordem muito linear clara. Claro que tem livros que tem flashbacks que ficam alternando entre o presente e o passado, mas geralmente você sabe as épocas. Esse aqui, ele foi mais confuso pra mim, sabe? É tipo o filme Memento. A terceira pergunta é: você tem um livro baseado em outra história fictícia? Tenho. Na verdade, eu acho que eu tenho mais de um. Então, pra isso eu fui pegar alguns e eu acho que eu peguei um bocado. Baseado em outra história fictícia. A maioria acaba sendo relacionado com contos de fadas, mas nem todos, né? Esse aqui, por exemplo, Sem Coração, do Reino Turista. Enfim, Rainha de Copas, de Alice no País das Maravilhas. Nós temos A Farsa de Guinevere, inspirado na história do Rei Arthur. Acredite nela ou não. Música de Charlotte, inspirado em Sherlock Holmes. A Bruxa do Mar, na Pequena Sereia. Menina Veneno, inspirado na Branca de Neve. Vilãs, essa é uma antologia, com contos inspirados em várias vilãs de histórias que a gente conhece. Corte de Espinhos e Rosas, que eu acho que é inspirado na Bela e na Fera. E Pequena Sereia, Vindo das Ilusões, baseado na Pequena Sereia. Eu peguei um monte pra responder uma pergunta, porque não sou normal.
Ok, a quarta pergunta é: você tem uma série que não finalizou? Tenho! Vamos lá! A trilogia de Sombriossos eu só li o primeiro, falta ler o segundo e o terceiro, e eu quero ler a continuação. Eu nem terminei de ler a trilogia. E eu tenho ela já tem uns 2 anos. Mas eu queria ler. Queria ler Six of Crows, que é do mesmo universo também. Outro é A Rainha Vermelha, que mais uma vez eu li o primeiro e tenho outros 2. Isso é aquela coisa, tem já uns 2 anos, eu gostei muito. Tava na promoção, comprei na empolgação e arrumei outros livros pra ler. Eu sou péssima pra completar séries. Eu costumo me distrair muito com as séries. Tipo assim, eu conheço uma série, arrumo um jeito de ter os livros, mais de um livro comigo. Aí eu leio o primeiro, gosto, mas na hora que eu termino ele, tem um outro livro que chamou minha atenção mais do que o segundo, e aí eu fico igual uma doida. E outra série, que eu acho que quem acompanha mais vídeos do canal sabe, que eu não terminei, mas eu tô dando um jeito de terminar esse ano, é a Cotar. Eu já tinha lido o primeiro livro, em 2017, reli esse ano. O segundo tá na minha TBR desse mês, então se tudo der certo, eu leio todos esse ano e termino essa série. E fica menos uma série inacabada na minha lista. Yes! A quinta pergunta é: você tem um livro esgotado? Olha, eu não sei. Porque quando eu tenho livro, eu já não fico olhando mais se tem dele na internet. Então, eu não sei se tá esgotado porque eu não procurei, mas eu tenho alguns livros de Harry Potter naquelas primeiras edições, de quando lançou, né, esse aqui. Por exemplo, é o último livro da Comprei na Pré-Venda e tudo mais. Agora, se eu tenho mesmo um livro esgotado, não sei. Se vocês tiverem visto algum que eu tenho aqui no meu bookshelf que é esgotado, me falem. Eu acho que vai ser interessante saber isso. Mas tem um livro que eu queria muito. Na época que ele não estava esgotado aqui no Brasil, eu vi ele, me interessei e deixei pra comprar depois. Falei, não, depois eu compro, vou esperar uma promoção, né? O momento certo de gastar o dinheiro. Quando eu decidi comprar, ele já não tinha mais. Eu fiquei doida, porque eu queria muito ler o livro. E aí eu fui comprei, inclusive, 2 versões diferentes. Que é o livro O Circo da Noite. Sobre as 2 versões, isso meio que já responde uma outra pergunta da tag, então depois eu explico melhor porque que eu tenho 2 versões desse livro. A sexta pergunta é: você tem um livro em edição de bolso? Tenho. Uma edição de bolso luxo, mas vale, né, Alice? Tá escrito aqui, bolso de luxo. E outro livro é o Tuareg, ele é um livro que eu tenho há bastante tempo, inclusive, ganhei de presente da minha tia. E ele também é um livro de bolso, né, da LM Pocket. A sétima pergunta é: você tem um livro escrito por um autor usando um pseudônimo? Também tenho. Então, um deles é o chamado Cuco, que é escrito pela J.K. Rowling, mas tá como Robert Galbraith. Eu lembro na época que lançou e todo mundo descobriu e eu comprei porque era a J.K. Rowling. E o outro é Bom Dia, Verônica, da Andrea Kilmore, que na época que ele lançou essa edição que eu tenho aqui, a gente não sabia quem é o autor. Em que fala: quanto menos você souber sobre Andrea Kilmore, menos risco vai correr. Amiga íntima do perigo, a nova autora da Darkseid é uma revelação que não pode se revelar. Mas eles já revelaram, e é um livro em coautoria, então, escrito pela Ilana Casoy e o Rafael Montes. Eu acho que eles revelaram no final do ano passado, ou esse ano, sei lá. Tanta coisa aconteceu esse ano que eu não tenho mais noção do tempo. Mas também um pseudônimo aqui. A oitava pergunta é: você tem um livro ilustrado? Olha, ilustrado depende. Com ilustrações eu tenho. Ai, já sei. Novamente eu tô trazendo 2 exemplos, mas enfim. Um é Everything, Everything, da Nicola Yoon. Eu tenho a versão em inglês, em português é Tudo e Todas as Coisas. Ele é cheio de ilustraçõezinhas dentro. E o outro é um livro maravilhoso, chamado Eliza and Her Monsters. Esse livro acho que não foi lançado em português. Enfim, ela é autora de uma webcomic, ou seja, ela escreve e ilustra. Então a gente tem aqui trechos da webcomic dela. Por exemplo, achei. Então a gente tem nesse livro várias páginas cheias de ilustrações que fazem parte da história também. E é um livro muito bom, maravilhoso. E eu tenho outros com algumas ilustrações também, tipo Rastro de Sangue, Jack Stripador. Antes de cada capítulo temos ilustrações. A Darkseid até costuma colocar bastante ilustrações nos seus livros, mas vamos dessa vez, não vamos exagerar igual no outro que eu mostrei um monte. A nona pergunta é:
Você tem um livro que nunca ouviu falar antes? Tenho alguns, porque, por exemplo, o turista literário nem sempre manda livros que eu conhecia. Então, por exemplo, os livros que eu compro, geralmente, claro, eu conheço, né? Ouvi falar, por isso que eu comprei. No turista literário, alguns eu já conheci, estava doida pra ler, e outros, por serem lançamentos mais novos aqui no Brasil, eu ainda não estava, sabe, por dentro deles. Um exemplo desses é O Segredo da Livraria de Paris, que é um dos últimos livros que o turista mandou, que é um livro que parece super interessante, mas eu nunca tinha ouvido falar. E falando em clube de assinatura também, o livro que veio pra mim na caixinha experimental da Tag, esqueci o nome da caixa, enfim, que é A Única Mulher também, é um livro que eu nunca tinha ouvido falar. 10ª pergunta é, você tem um livro que foi adaptado pela TV? Então, eu fui pra minha estante com o intuito de falar de Os Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare, que foi adaptado pra televisão. Mas no meio do caminho eu me lembrei de Orgulho e Preconceito, que foi adaptado pra televisão em diversas vezes. E também já pra filmes. E também o Conto da Aia, que também virou uma série. Você tem um livro escrito por alguém que é originalmente famoso por outra coisa? Celebridade, atleta, político, personalidade de TV, etc. Então, nessa resposta eu falo do livro McFly, Nossa História, que é escrito pelos caras McFly, contando a história deles. E essa banda foi a trilha sonora da minha adolescência. 12ª pergunta. Você tem um livro autografado? Tenho também. Infelizmente eu nunca consegui numa sessão de autógrafos, mas eu tenho umas versões que vieram autografadas. Nessa aqui eu também peguei mais de uma, mas por motivos bons, porque quero valorizar os nacionais. Mas tem essa edição aqui de livro importado, que é a primeira edição autografada do Patrick Ness, The Rest of Us Just Live Here, e aqui está. Esses são aqueles livros que o autor autografa um monte de página e esses livros vão à venda normal, então eu tenho. E aí vamos pros autores nacionais que devemos valorizar. Tem Todos os Caminhos Levam a Amsterdã, que foi do Clube PS, esse é da Amélie Sodré, e ele está autografado aqui. Tem outros do Clube PS que vieram autografados também, esse é só o que eu peguei da Camila, porque foi por causa dela que eu conheci o Clube PS. Tem um que veio no Turista Literário, que é 1 Milhão de Finais Felizes, do Vitor Martins, e ele também veio autografado, com uma caneta super brilhante, super legal. E tem um outro também nacional que eu comprei direto com a autora, esse box maravilhoso, que é das Bruxas de Oxford, da Larissa Siriani, e ela também mandou os livrinhos todos autografados. Maravilhosa. Você tem um livro de poesia? Então, não costumo ler muita poesia, sou péssima com poesia, mas tenho. Graças ao Turista Literário eu tenho A Poeta X, ele é um livro todo narrado em estilo de poesia. Então, é isso. Ele é todo poesia. E eu acho que isso é considerado poesia, né? Essas poesias mais modernas, assim, que é o texto cruel demais para serem lidos rapidamente. E eu falei rápido demais, provavelmente pronunciei alguma coisa errada. Ele é poesia também. E esse eu comprei. A 14ª é: você tem um livro com selo de prêmio? Cara, não sei. Eu vou ter que olhar nos meus livros em inglês, porque geralmente é livro em inglês que tem, né? Olha, eu vou dizer que eu não tenho, porque em português não é muito comum, né, lançar livro com esses selos. E eu não me lembro de nenhum. Eu olhei um bocado aqui da prateleira, não achei nada, e os meus em inglês não tem. 15ª pergunta. Você tem o mesmo livro em 2 versões? Sim. Como eu já tinha dito antes, eu tenho o Circo da Noite nas 2 versões, The Night Circles, em inglês. Eu comprei primeiro essa versão paperback, porque eu estava muito curiosa, muito interessada na história. Na época eu achei o livro em português na livraria, e aí achei a versão paperback e comprei, sem me dar o trabalho de pesquisar na estante virtual, que eu acho que seria muito mais em conta. Mas enfim, gostei muito da história. E o paperback, ele não tem uma vida útil muito longa, e é um livro que eu gostei bastante, então eu comprei a versão hardcover dele. Então por isso eu tenho 2 versões. Harry Potter eu li os livros que minha tia comprou, então eu não tenho das primeiras edições. E aí quando eu tava um pouco mais velha eu comprei pra mim mesma, porque eu queria ter a coleção completa. Então eu tenho esses da capa branca, com só alguns detalhes coloridos.
E como está lançando as edições de 20 anos em inglês, em comemoração, né, ao aniversário dos livros e temáticas com cada casa de Hogwarts, eu estou completando a minha coleção em todos os livros capa dura com a versão da Corvinal. Então eu vou ter 2 versões de cada um, e os 2 últimos eu vou ter 3 versões. Além disso, eu tenho Fangirl na versão em inglês e também em português, só que em português tá com a minha prima, em inglês tá ali, enfim. Você tem um livro de contos? Tenho. Então, eu já tinha até mostrado antes, mas eu tenho essa antologia aqui, Vilãs, que é uma coleção de vários contos, e eu também tenho a antologia Lovaholics, do Clube PS. Então, sim, tenho livrinhos com contos. Eu tenho outros livros com contos também, tem livros do Balzac, etc, mas esses são meus exemplinhos. 17ª pergunta, você tem um livro em outra língua? Sim, eu tenho livros em inglês, além de português. Ao longo desse vídeo eu já mostrei alguns pra vocês. E eu tenho outros também. Eu já mostrei vários em inglês aqui ao longo desse vídeo, mas o primeiro que eu me lembro de ter ganhado em inglês foi esse aqui, que é The Short Second Life of Britannia, que eu acho que em português ficou A Segunda Breve Vida de Britannia, que é uma novela de Crepúsculo. Eu lembro que na época eu estava adolescente, gostando de vampiros, etc. O primeiro livro eu pedi pro meu pai, os outros livros eu ganhei de parentes, tias, e ela lançou esse livro, minha tia resolveu me dar em inglês, porque ele é mais curtinho, e ela tava confiando na minha capacidade de começar a ler inglês e conseguir. Então esse foi meu primeiro livro em inglês. A 18ª pergunta é, você tem um livro que foi transformado em filme? Tenho. Harry Potter, por exemplo, eu já mostrei. Eu fui pegar um e aí eu vi outro, e tem mais, claro, que foram transformados em filmes, mas eu não vou mostrar, eu vou me controlar. Um que eu queria mostrar, porque eu mencionei que ele já virou série também, é Cidade dos Ossos, que teve filme que não teve sequência, depois teve a série e os fãs são revoltados. Um outro é um filme e um livro que eu amo, os dois. Eu me identifiquei bastante quando eu li esse livro e, enfim, as vantagens de ser invisível. Eu tenho até a versão com a capa do filme. Geralmente eu não gosto de versão com capa do filme com pessoas, mas não me importo. A 19ª pergunta é, você tem uma HQ? Então, eu tenho poucas e é por isso que eu vou mostrar todas aqui. Eu tenho Nimona, O Doutrinador, é uma HQ brasileira essa. O primeiro volume de Umbrella Academy, eu quero adquirir os próximos em breve. A Floresta dos Medos, Francis e Aurora nas Sombras. E a última pergunta é, você tem um livro escrito por 2 ou mais autores? Bom, eu já dei um exemplo, inclusive, de Bom Dia, Verônica, que é um livro que tem um pseudônimo e que corresponde a 2 autores, mas eu tenho aqui também My Lady Jane, que ele é escrito pela Cynthia Hand, Brody Ashton e Jody Meadows. E também a série Magistério, né, que é esse primeiro livro, Desafio de Ferro, que é escrito pela Cassandra Clare e a Holly Black. E eu vou encerrar o vídeo por aqui. Na descrição vocês vão encontrar todas as perguntas, caso vocês queiram fazer a tag num canal literário, se vocês tiverem, ou se vocês quiserem responder aqui nos comentários pra mim também. Então é isso, espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like, inscrevam-se no canal, ative as notificações e eu vejo vocês numa próxima. Tchau!